Tá? Então, temos 3 aulas. Na segunda terça-feira, avaliação. Na terceira terça-feira de julho, a segunda chamada, recesso. Voltaremos na primeira terça-feira de agosto com livros históricos do Antigo Testamento, que vai de Josué até chegar dos profetas. Ok? A prova será toda dentro do questionário, não será nada do que não tem escrito. Eu vou colocar aí a página para vocês verem logo a resposta. Só não vou dar a resposta. Só vocês já estão aí do lado. Anotem lá, peguem a apostilazinha, peguem o questionário e anotem do lado a página. Questionário número 1. Olha essa página. Ela esqueceu. Mas pode ver que calma aí. Pode. Essa panelinha aí, né? Então vamos lá, pessoal. Questão de número 1, está na página 1. Página 1, tô certo. Questão de número 2, página 2. Questão de número 3. Vamos lá, onde eu coloquei a 3. Eu marquei tudinho aqui. Foi tão longe assim, É, porque é muita coisa. Aqui, pastor, eu peguei a apostila do Leandro sem querer e estava todas as respostas aqui. Oi? Peguei sem querer. Vamos lá. Jesus, cadê as páginas? Até eu me enrolei aqui. Posso falar aqui? Hã? Já tem aí marcada? Marcada ainda, tem a resposta. Meu Deus. A resposta 3 está na página 2 também, pastor. Os judeus geralmente... Não fala a resposta. Mas está escrito na apostila, estou lendo a apostila. Ah, Aqui, ó. Os judeus geralmente dividem o Antigo Testamento em 3 seções diferentes. A lei, os profetas e os escritos. Então você deu a resposta. É isso que eu estou falando. Mas eu estou lendo a apostila. Não, meu filho. Assim tá bom, na prova tu faz mais. Aí você me quebra, não foge. Estou dando a resposta da prova. Mas Quando falou. dia da prova tu faz assim. Ah, tá. Mas eu quero que Aí o povo agradece. não. Vocês não me cumprimentam, hein? E eu, sabe o que eu fiz? Eu anotei isso na outra apostila. Sem querer, pastor. Sério mesmo. Pera aí, rapidinho, vamos me acertar aqui. Está na página 12, a 2 é a 2. Não, já, só um momentinho, só aí. A questão 3 está na 2. Isso. A 2 está na 2. A questão 3 é na página 2. Só um momentinho, pera aí. Não, tem muita coisa que eu não acabei de esquecer. Tudo bem que a quarta eu expliquei, mas não precisa. Sabe o que aconteceu? Eu marquei com X. Pô, pastor, então tá com segmento na aula, depois o senhor bota lá no grupo. Eu numerei a partir do 10 em diante. Quando a gente retorna aqui, pessoal, perdão. Eu marquei com X, aí a resposta.
fui marcando as páginas com X, onde estão as respostas. Só que a partir da pergunta número 10 que eu numerei. Então vamos a partir do 10 em diante, depois a gente retorna aqui, depois a gente se perder aqui. Ó, a 10 está na página 51, a 10 e a 11. Página 51, 10 e 11. Nossa, esse cheiro de café tá me matando. Deixa eu ver. Eu marquei tudo com X. Vai falando que o senhor encontrar, não precisa ir na ordem não, a gente Ó, acha que... é a página, a pergunta de número 12, eu marquei com X também. A 14 está na página 60, o que a Páscoa representa. 14, página 60. É, só que a 14 tem duas respostas. Aliás, duas páginas. Vai falar da Páscoa tanto na página 60 quanto na página 72. 72. Que vai falar sobre a Páscoa. Que é a Escolher uma resposta. das duas, tem que ter as duas. A resposta pode ser das duas ou mesclar, vocês que sabem. E a página global, o número 12, tá que página? Peraí, vamos lá. Depois eu volto. 15 e 16 estão na página 61. 15 e 16. Página 61. 17 está na página 63. Página 61, 16. Isso. 17, página 63. Página 18. Não, número 18. Página 18, página 64, referência de Cristo. Ah, 19, página 69. Oi? 19, página 19, página 69. Página 73. Página 74. 22, página 77. Estou marcando com X. 23, página 80. 24, página 82. 25, página 83. 26, página 87. 28, página 91. 27? 27. Página 91. Pulei 27? Rolou. Ah, página 90. E a 28 é página 91? Página 91, a questão 28. A questão 29 está na página 95. E a questão 30 está na página 98. 95. 95. 27 a 90. Qual ficou faltando? Qual?
Ficou faltando a 4, a 5, a 6, a 7, a 8 e a 9. Bom, são os que eu não numerei, já tem X. A 12 também ficou pendente. 12? É, 12 e 13. O senhor pulou, foi logo para 14. Deixa eu ver a 12 qual é. Quais são os 10 pragas? Como é que eu faço, né? Não vou nem falar. 10 pragas. 10 pragas. Vai fazer 10 pragas. Aqui não precisa nem falar qual é. Então eu vou chegar em casa hoje. Ah, vamos lá, tá aqui. A 12, que são as pragas, estão na página 57. Por que X? Por que eu fiz isso? E a 13? É a página 57 e 58, tá? 12. 57 e 58. A 13 também não precisa nem responder, que é fácil demais, né? A 13 é a página 60, né? 60. A 13 é a página 60. Foi, né? Agora fica faltando de 4 a 9. 4 a 9? A 9, qual é a pergunta da 9? Como o homem foi criado por Deus? Ah, página 17. Então ficou da 4 a 8? É a 8. 4 a 8? Tá. Então essas 4 aqui eu vou ver em casa e boto no grupo. Tá Ó, bom? falta 4, a 5, a 6, a 7, a 8. Oi? A 4 não é 17. A 9 é 17. A história 3, qual é a? Olha, mais 2. É 4 mais 9. 9 é 17. Qual que você tem? 2 e 2, a 3 e a 2 também? A 2 e a 3 estão na página 2. A 2 e a 3 estão na página 2. Ok? Então da 4 a 8 vou colocar no grupo lá. Tá bom? Me perdoa aí. Foi só essa vez. A 9 é 17. Tá para eu vou em cima para baixo. Embaixo para cima. Aí aqui, ó. Pode ver que a 4 a 8 ele vai responder. Então, pessoal, vamos lá. Vamos começar nossa aula. Deu para entender a contextualização do Pentateuco, todo o seu significado, por quem foi escrito, qual a finalidade, o que o autor quis relatar quando ele escreveu o Pentateuco, quando ele descreveu Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, qual foi a finalidade, por que ele escreveu tudo isso, né? Nós vimos a temática de cada livro, né? Para Gênesis, Deus é uma definição. Para Êxodo, para Levítico, para Números e para Deuteronômio, cada um tem uma definição, não é? Assim como os 4 evangelhos, que ele vai estudar mais tarde, mais lá para frente, para cada evangelista, para cada escritor, Jesus tem uma definição. Para Mateus ele é um, para Marcos ele é outro, para Lucas ele é outro, e para João também. Então, por que eu estou dizendo isso? A gente tem que pegar isso. Quando alguém fala sobre o livro de Gênesis, vamos pregar sobre sobre a libertação do povo de Israel, do Egito. Aí vai lembrar de quê? De Êxodo. Aí libertação. Então Êxodo é o Deus que liberta, é o Deus libertador.
porque ele não vai narrar essa libertação. Aí tu vai chegar para Levítico, vai ver muitos processos de santificação, de ofertas, né? Vai falar de sacrifício. Então, Levítico é o Deus é a santidade, é a santificação, é aquela adoração, né? E aí tu vai apontar para Jesus como aquele que santifica, né? Gênesis vai começar: Deus haja luz, criou o homem, criou os animais, Deus criou todas as coisas, viu que era bom. Então vai lembrar de quê? Da criação. Isso é muito importante quando a gente pega essa temática. Aí a gente fica, opa. Então, geralmente, quando as suas mensagens agora, nesse momento, quando vocês pegarem uma pregação, ouvirem alguém pregando, ou tiver um tema de uma festividade, quando vocês virem, a mensagem é em Gênesis tal, é em Levítico tal, é em Êxodo tal, você lembra logo da temática. É criação, é libertação, é santificação, é ele caminhando junto no deserto, né? É ele cumprindo com a palavra do Deuteronômio, fechamento dos 5 primeiros livros. Deus cumpre com tudo, Josué leva o povo, mostra Canaã, aí está a terra, está cumprido, está determinado, entrem e pronto. Então Deus ele criou, Deus libertou, Deus santificou, Deus caminhou junto, vai cumprir com a palavra e levar o povo para dentro de Canaã. Então são esses 5 primeiros livros aí, resumidos, ok? Então vamos lá, pessoal. Vamos falar um pouquinho de Levítico. A minha está 62. Não é? Vamos ler? Basicamente é um livro teocrático, isto é, tem caráter legislativo. As leis de Deus apresentam em seu texto o ritual do sacrifício, as normas que diferenciam o puro do impuro, a lei da santidade, o calendário religioso, entre outras normas e legislações que regulariam a religião. Logo que se ergueu o tabernáculo e se nomeou um sacerdote para servir no altar, seguiu-se a regulamentação do culto divino. É isto que se encontra no livro de Levítico. Sem sacerdote e sem sacrifício, ninguém poderia se aproximar de Jeová. Vamos aqui fazer uma ponte, né? Nós não vimos que Deus ele criou o homem imperfeito? Não foi isso que nós vimos? Que Deus lá em Gênesis cria o homem completamente imperfeito? Não foi isso que nós estudamos? Hein, pessoal? Respondem? Sim. Não. Foi não é perfeito? Deus não criou nada imperfeito. Era tudo. Eu também. Peguei você. Essa semana eu estava vendo um vídeo do Chaves, aí o professor Girafales perguntou: quem botou fogo em Roma? Aí a Chiquinha: não fui eu. Aí o Chaves: eu sei que não fui ela, porque eu sei que ela fala a verdade. Então vamos lá. Deus criou tudo perfeito. A perfeição deu continuidade? Não. Porque o homem Pecou. Então, quando o homem peca, haveria uma agilidade da parte de Deus para, vamos dizer, consertar essa quebra, essa queda, esse princípio que o homem quebrou, né? A gente viu isso lá, a provisão de Deus com relação à queda do homem, mas ele criou tudo perfeito. E Êxodo nós vimos que o povo agora, na questão de Josué, nós estudamos sobre o outro faraó, que o povo agora está sendo levado cativo no Egito. Aí vimos que Deus levantou alguém. Não foi? Levantou quem? Quem que nós estudamos? E Moisés é um tipo de Cristo. Moisés foi lá,
Ele entrou no Egito lá e libertou o povo. Vimos as pragas, aquela coisa do dia, ok. Só que agora o povo está no caminho para a terra prometida, para Canaã. O que nós estamos vendo aqui em Levítico? Que agora o povo está em liberdade. Está sendo conduzido por um caminho. Foi criado perfeito. Após a queda, a primeira escravidão veio por causa do pecado, porque todos pecaram. E agora estão numa terra estranha, cativo. Deus levanta o legislador, Deus levanta o libertador, vai lá, liberta o povo de Deus, e agora estão caminhando rumo a Canaã. Levítico vai tratar desse processo, que vai trazer para hoje. É muito lindo isso, gente. É muito lindo. Deus nos cria, Luana, perfeitos. Nós caímos, nós nos quebramos, Deus vai providenciar algo e vai trazer um legislador para nos libertar e vai nos conduzir a essa Canaã celestial. Só que, segundo Levítico, essa caminhada, depois da queda e depois da libertação, tem que passar por alguns processos. Não é só chegar e caminhar de qualquer maneira. Deus agora vai estabelecer princípios, leis, sacrifícios, para que você continue no caminho dele. Ou seja, você pensa que ir na igreja simplesmente e traz aí? Eu costumo dizer, a igreja é com a porta aberta, até o cachorro entra. É duro dizer isso, mas é o que Levítico trata. Se aponta para algo futurístico, o que Deus está dizendo é: fomos libertos, fomos salvos, fomos curados, houve um legislador, houve um sacrifício por nós, porém, agora nós estamos caminhando a Canaã celestial. Só que nessa caminhada existem leis, existem princípios que têm que ser estabelecidos, têm que ser cumpridos. Não é caminhar de qualquer maneira a meu bel prazer, como eu quero. Eu tenho que obedecer algumas situações, algumas regras, algumas leis, alguns princípios que Deus estabelece. E Levítico vai tratar disso também. E o povo tinha que seguir a risca, porque senão iria perecer. Como é que você vai caminhar durante o dia com um sol de 50 graus e à noite abaixo de 0 graus? Onde as terras já estavam completamente escaldantes, tão quentes durante o dia, aí chega a noite, no cair da noite, aquilo vira uma geleira. O frio chega, aí os aracnídeos, os pestes perniciosos saem das areias e entram nas cabanas das pessoas e mordiam. Sem contar que durante o sol escaldante, 50 graus, aquela sensação térmica fazia com que esmorecessem e desmaiassem. Aí o salmista vai dizer, que está dentro do Êxodo: não temereis espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola meu dia. Sabe por que eu não temo a mortandade do meu dia? Porque ele para mim é uma nuvem de fumaça. Eita Deus. E não vou temer espanto noturno, porque embora eu esteja numa tenda e saia aracnídeo das terras para me picar, não me fará mal algum, dano algum. E o frio, ele é uma nuvem, ele é uma coluna de fogo. E se você reparar, Deus não envia uma coluna de fogo, Deus não envia uma nuvem de fumaça. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que ele é próprio. Então por que você vai temer espanto noturno, ou sete que voa de dia, ou peste que anda na escuridão, ou mortandade que assole meu dia? Mil ao meu lado, 10 mil à direita, mas eu não seria atingido. Porque aquele que entrega o caminho, se eu confio nele, mais ele fará. E a gente vai aprender lá nos livros poéticos, quando nós entrarmos em Salmos, os 150 salmos estão dentro do Pentateuco de Moisés. Então os 30 primeiros a falar de criação, os outros 30 de libertação, mais 30 de santificação, mais 30 Deus sempre caminhando junto, e os últimos 30 salmos é Deus cumprindo com a palavra dele. Então o Salmo 90, 91 está dentro do Êxodo: não temereis espanto noturno. Então esse Êxodo, essa libertação, essa caminhada em meio ao deserto, vai nos trazer, vai nos revelar esse Deus
que nos tira, nos liberta, mas não nos deixa a erro. Ele vai lá com mão de aço, mas ele faz questão de caminhar junto, de mostrar o caminho. Não é só chegar assim, vamos dar um exemplo, não é como chegar aquela mãe, não estou dizendo que seja errado, né? É como se fosse aquela mãe que vai trabalhar fora e deixa os filhos cuidar da babá. Deus não. Deus jamais vai enviar nenhuma babá para cuidar de você. Ele cuida de você pessoalmente. E Êxodo vai trazer isso para nós. Esse cuidado que Deus tem com o povo dele. Libertou, salvou, curou, providenciou, mas está ali durante o dia, durante a noite, sempre ali, velando, cuidando, libertando, livrando, se comunicando, enviando provisões diárias. Detalhe, e era uma provisão diária, não era uma provisão para amanhã, não. O povo não precisaria se preocupar com amanhã. Isso vai trazer isso de que o povo simplesmente tinha que obedecer às leis dele, fazer o que ele queria que tivesse que ser feito, sendo orientado por ele meio seu deserto para chegar onde tinha que ser chegado, mas teriam que ouvir a voz de Deus e obedecer, porque caso contrário eles pereceriam. Agora, por que a igreja de hoje não se espelha nisso? Tanta gente que para no meio do caminho porque não obedece princípios dados por Deus. A igreja não é bagunça, não. Sabe qual é o grande problema das pessoas que perecem no meio do caminho, Mara? É que eu quero entrar na igreja e eu quero que a igreja mude por minha causa. Eu trago, Verônica, de fora preceitos, doutrinas e leis que eu aprendi no mundo lá fora e trago para dentro da igreja. E quero que o pastor, a liderança, se adaptar aos meus preceitos e não o contrário. Agora a Bíblia, ela tem que falar no meu vocabulário e não eu na Bíblia. Aí sabe o que vai acontecer? Eu vou perecer. Porque Deus não faz barganha, Deus é imutável. Levítico vai mostrar isso para nós. De que estamos no processo de libertação. Sim, ele caminhando junto. Sim, mas leis têm que ser cumpridas. Ok? Isso aqui é bom para eles pegarem tudo doutrina. Opa! Já estou até vendo. Não é? Mas nós precisamos ser sacudidos. É verdade. Precisamos ser sacudidos. Lembra do tapete? Ah? Que o senhor fez aqui hoje? Hoje eu vou fazer só a missionária. Só a missionária Glória que sabe que estava lá. Acho que só. Hoje eu vou fazer a irmãzinha também. Vou fazer do açúcar hoje. Também pensei. Hã? Eu de café. Não, isso aqui a gente vai fazer uma dinâmica hoje. Aí eu vou chamar alguns voluntários. Dentro de Levítico. E dentro de número, Deus caminhando junto. Vamos lá. É muito legal, né, irmã? Então vamos lá. O relacionamento com Deus exigia condições, olha só, de pureza e santidade, tanto morais como cerimoniais. Ou seja, aquilo que é moralmente dado por Deus para o homem, que o homem é um ser moral, mas havia também, Rodrigo, alguns cerimoniais que tinham que ser cumpridos para se adorar a Deus. Até mesmo nessa época teria que haver alguns cerimoniais, embora Cristo ainda não tinha vindo, Cristo ainda não tinha rasgado o véu, mas mesmo nessa lei, mesmo nesse período, para se adorar, para se ter essa comunicação, teria que se obedecer a alguns princípios cerimoniais. Aí a gente vai perceber o seguinte, de que tanto hoje, com o véu rasgado, com o sacrifício de Cristo, que foi permanente para todo sempre, como nessa época aqui de Levítico, você vê Deus como tendo de princípio a questão de ser adorado. Ele não perdeu, ele nunca perderá, porque é imutável, essa questão assim, ó, eu amo, é como se Deus dissesse, eu amo ser adorado. Eu valorizo quem me adora.
E mesmo o homem que foi criado bom lá em Gênesis, ter perdido essa adoração na queda por causa do pecado, eu, Deus, vou mover algo, pessoal, deixa para depois. Não, tentando se achar na apostila e o número dela está diferente do meu. Tá. Por isso que ela está tentando. Nós estamos na página 62. Então, não, o meu é 63. É, 63. Exatamente. 62 passou para 63. Mas eu estou lá embaixo 62. Aqui, ó, lá no É, finalzinho. mas o nosso é lá em cima 63. Ah, é? Por isso que tá Esse que eu tô confuso. Por isso está perdido. Desculpa aí, né? Eu. Aqui, cerimônia. Todo mundo tá igual a de vocês, só que é errado? Isso. Está igual a escrita, mas está em lugar diferente. Isso é. Onde eu tô, ó, meu tá aqui, ó. Desculpa aí. Não sei por quê, mas tá. Mas eu já mexi. Vai dar a boca do 63, que É um trecho pra gente ver. 3 o quê? O três, Ah, volta lá. Vamos falar o que eu estava falando aqui, vou explicar ainda sobre isso. O relacionamento com Deus exigia condições de pureza e santidade, tanto morais como cerimoniais. Para se conseguir isto, preparavam-se vários manuais que vieram ter forma no livro de Levítico. Então, já tá 63. Já está? Aqui nós estamos Não, ela seguindo. ainda estão 62. Eu tô na 3 já. Deus é no 2. 63. Eu. E ele também é 2. A nossa é 3. Tem alguma coisa errada Desculpa aí. aí, né? Desculpa aí, né? Mas Vamos tá. lá. Assim como Gênesis é o livro dos começos, Êxodo é o da redenção. O livramento dos israelitas oprimidos do Egito é o tipo de toda a redenção. A severidade da escravidão no Egito, tipo do mundo, e Faraó, tipo de Satanás, exigiam, por assim dizer, a preparação do libertador Moisés. Falamos nessa conversa de Moisés, falamos? Né? E ele é um tipo de... Entenderam por que ele viveu? Ele era hebreu e viveu na terra do Egito, e que ele sai e volta e leva o povo de volta para Canaã. Não é igualzinho a Cristo? Cidadão do céu que vem, se faz carne. Não é assim que funciona? Não é? Então é um tipo de Cristo. Moisés, a luta contra... Tanto bem isso aqui, tá, pessoal? Moisés é um tipo de Cristo. Moisés é um tipo de Cristo. A gente vai acompanhar isso aqui durante toda a teologia nossa, em todos os livros, praticamente todos. Vamos falar isso lá vamos falar nas cartas do apóstolo Paulo, vamos falar isso aí nos 4 evangelhos. Direto, vamos falar em cristologia. Tá? A luta com o opressor culmina com a partida do grego êxodo, a saída dos hebreus do Egito. São remidos pelo sangue do Cordeiro Pascual e pelo poder de Deus manifestado na travessia do Mar Vermelho. A experiência da redenção, festejada mediante o cântico triunfal dos redimidos, é seguida pela prova que tem de enfrentar no deserto. Aí que está o processo, né? Eles saem libertos, mas até chegar a entrar em Canaã, passa por um... Prega para mim agora aí. Quem não pegou aí o estilo? Alexandra, Carlos. É aqui. O que nós temos aqui? Eles saem, são libertos por Moisés, passam pelo processo com o opressor, combina a partida, saem do Egito, porém, eles agora vão passar por um processo até chegar em Canaã. E esse processo serviu para que eles fossem moldados, purificados, santificados, transformados, libertos. Entraram em Canaã com uma nova mentalidade, um pensamento novo. Claro que de 20 anos depois que Josué entra, a gente vai estudar isso aí nos livros de história, 20 anos depois que eles entram em Canaã, eles voltam a fazer tudo de novo. Ser humano é fogo, né? É a mãe que fala assim, meu filho, não faça isso. Aí tá bom, mas não vai fazer não. Aí faz a primeira vez, ganha uma surra, mas não aprende a falar e faz de novo. E olha a paciência de Deus que a gente... Deus nos ama demais. Poxa, daqui a pouco na perna. Eu falo que Deus poupou Moisés
Porque se Moisés vê o povo fazer tudo que fizeram novamente, Moisés tem um derrame cerebral. Não, se morrer tá bom, pode ficar por cima de uma cama, né? Ele vê assim, ele pensa assim, eu falhei como líder. Mas tem pastor que se sente assim, sabia? Ele tem E depressão. tem até suicídio. Tem. Tem sim. Se não compreender os preceitos bíblicos, gente, ovelha corta, ovelha está patada. Ovelha é ingrata. Não adianta. Mãe sabe disso. Ovelha reconhece o pastor quando ela está sendo alimentada. Amor de mãe e filho chega a 1% de E nós estamos lidando com ovelhas. E nós também somos ovelhas. Somos simplesmente seres humanos. Então esse processo aqui vai nos ensinar muita coisa. Eles estão aqui, ó, num processo de libertação, mas estão passando por um processo. E através desse processo que Deus vai fazer algo na vida desse povo. E como eu falei aqui, e Josué entra. Vamos dar esse livro histórico. Depois que Josué entra em Canaã, 20 anos depois, eles voltam a fazer as mesmas coisas. Aí Deus vai ver os juízes. Levanta juízes na face da terra. Vai aprender isso aí. Já ganhou um ponto na prova. Então olha só. Olha que legal. Olha como isso aqui dá uma pregação pra gente. Vocês podem pegar esse contexto e fazer uma mensagem. Ó, primeiro, são redimidos pelo sangue do Cordeiro Pascual. Depois pelo poder de Deus manifestado na travessia do Mar Vermelho. Depois da experiência da redenção festejada mediante um cântico triunfal resumido, é seguido pela prova que tem que enfrentar. Ou seja, olha só, olha os processos. Primeiro, são remidos pelo sangue. Depois, Deus traz o poder para atravessar o Mar Vermelho. Depois, passa por experiência e por cântico triunfal. Eles cantam um cântico mediante o processo que tiveram de libertação. Só que ficou por aí? Não. E agora que vem? Agora você vai passar pelo processo. Vamos ver se realmente você vai entrar lá, vai ser aprovado. Estava lá preso, cheio de carrapicho, mente de escravo. E é esse processo que vai tirar algo de nós, que Deus não quer que continue. Então, querendo ou não querendo, haverá momentos sim, que mesmo remidos, libertos, vendo o Mar Vermelho, haverá momentos sim, que nós passaremos por provações antes de chegar à Canaã celestial. Então não é só mar de rosas, só vitórias. Tem hora que Deus vai usar lixa para nos purificar. Mesmo enviando o maná diário, mesmo enviando a graça diária, mesmo libertos pelo sangue do Cordeiro, nessa caminhada, nós passaremos por processo de altos e baixos. Porque tem coisas em nós que ainda precisam ser retiradas. Não estamos prontos. Né? Então vamos lá? Tem mais, ó. No Monte Sinai, a nação redimida aceita a lei. O não depender da graça conduz à infração e à condenação. Contudo, triunfa a graça de Deus ao ser dado ao povo o tabernáculo, o sacerdócio e os sacrifícios, mediante os quais o povo redimido podia adorar o Redentor e ter comunhão com ele. O povo, na lei, poderia adorar a Deus diretamente? Não. Sempre de um? Não, outra palavra. Sempre de um? Para adorar a Deus nessa época. Sempre precisava de um mediador. Hoje, eu preciso também desse mediador para adorar a Deus. Não é? Para adorar, não. Ah. Não foi mais graça. Oh. A Bíblia não fala que ele nos fez rei e sacerdote? Sim. Sacerdote não é aquele que leva o povo a Deus? Sim. Não é aquele que entra na presença? A Bíblia fala que agora a igreja é sacerdócio real, nação eleita, povo adquirido. Nós não somos igreja. Então eu preciso desse mediador terreno para adorar?
E aonde que na palavra, que realmente que o verbo se rasgou, que Jesus vai trazer essa profecia? Quem sabe dizer? Que passagem bíblica? Com quem que ele conversa que ele vai trazer essa revelação? A mulher samaritana. Dá uma palminha aí, dá pra ter um filho assim. Ó, Monte Gerizim e o templo de Jerusalém. Aonde ela deve adorar, né? Aí a samaritana vai lá, ó, nosso pai já lá dentro do monte. O samaritano no Monte Gerizim. Aí Jesus, não, peraí, é no templo que os judeus adoram. E aquela brigazinha, né, entre samaritano e Deus. Aí ele dá corda para a mulher, vai falando, você sabe o processo do diálogo dos dois, porém, aí ele veio trazer a profecia sobre a morte, ressurreição e a ascensão e a descida do Espírito Santo. Ele já fala o seguinte, ó, nem neste monte em Jerusalém, nem neste monte Gerizim, nem no templo em Jerusalém adorareis. Por quê? Ele está falando da sua própria morte. E quando ele morresse, ressuscitasse e o véu do templo se rasgasse, não tinha mais lugar para adoração. Não precisaria ser no monte e nem no templo. Ou seja, não necessariamente 24 horas dentro da igreja. Ou, vamos lá, sem medo de errar, mistificar que no monte você será mais ouvido do que dentro da casa. Eita Deus. Verdade. Achar que Deus só vai te responder no monte. Mas Elias Deus respondeu numa brisa, no silêncio, e não no culto de libertação. Eita glória. No silêncio do quarto. Samuel, quem é? Mistificar Deus é rotular Deus. Porque ontem, Luana, eu ouvi Deus falando nesse mover. Deus agora vai falar comigo sempre da mesma maneira. Não. Oi? É? E aí? A gente mistifica muito. E o pior de tudo, Mara, eu subi no monte ontem Deus falou comigo. Aí a minha experiência no monte com Deus, eu quero trazer como doutrina para a igreja. Todo mundo tem que passar pelo mesmo processo. E quem disse que Deus faz de mim uma doutrina para a igreja? Porque o cano está fechado, está lacrado. Fala, Jorge. Não, é perguntar se os samaritanos eles eram tipo um povo judeu mestiço, né? Mestiço, é uma linhagem misturada. É, que se misturaram. Misturado. Eu não lembro qual foi o reino que... Tá lá nos livros históricos, eu já pegar sobre isso depois. Eu não lembro em que passagem ali, mas está lá no Antigo Testamento, lá bem longe lá. É, isso. Aí não aceitava essa impureza, né, de mistura. E isso aí traz para nós o seguinte, é até bom você falar isso aí, porque Deus ele não trabalha com essa questão de linhagem única não, né? É interessante que Deus vai falar de Israel, vai trabalhar com Israel, vai purificar Israel, mas Deus aceita gentios. Deus aceita ramos enxertados. A parede que separava, né, as culturas, as línguas, os povos, tribos e nações, todo esse processo foi quebrado mediante a Deus. Graças a Deus. Né? Quando não sei se é o profeta, eu não sei se é o profeta Oséias, eu não lembro qual profeta, que Deus fala que ele é Deus do norte e Deus do sul. Que depois que foi dividido o reino, né? E Salomão e a sua descendência divide, aí vem o reino do norte, Israel, capital Samaria, e o do sul, Judá, capital Jerusalém. Então tem aquela briga de irmão com irmão. Aí eu sou do norte, aí eu sou do sul. Ó, o reino do norte pecou. Aí vamos supor, eu e a Mara somos do sul. Aí a Luana e a Ioane são do norte. Aí elas erram, pecam, aí Deus vai levantar a rainha Ana Pimentel para levar as duas cativas como castigo. Aí a gente fica zoando, zombando. E tá vendo, irmã Mara?
Ó, a Luana e a Euriane do Reino do Norte pecaram, tombaram e caíram. Ó, a rainha lá que não sei de onde lá, chamada Ana Pimentel, levou as duas cativas. Feita para elas. Jesus. Era assim que funcionava. E eram irmãos. Ainda funciona. Tinham o mesmo Deus. Vamos lá, vamos chegar lá. Tinham o mesmo Deus. Aí Deus levanta o profeta e fala assim, ó. Por que vocês estão rindo do Reino do Norte? Por acaso não sou eu do Norte e do Sul? Por acaso também não são meus filhos? Se eu os castiguei por eles terem tombado, se vocês fizerem a mesma coisa, também serão castigados. E aconteceu. E foram levados cativo para a Babilônia. Graças a Deus que a igreja hoje, do século XXI, nenhum irmão ri do outro quando cai. Até parece. Acabou isso. Ficou lá no Êxodo, lá no deserto. Passou no processo, já está em pecado, está nisso, está naquilo. Julgar é fácil. Julgar é fácil. Só que, sabe qual é o grande problema nosso, como seres humanos? É achar que a minha dor é maior que a do irmão. Pensei nisso hoje. Ah, tá passando por esse processo, ela fez isso. Que é pra mim, você acha que não é nada. Não vai falar assim, mas isso aí não é nada, isso aí é um pedacinho, cara. Se fosse eu, tirava de letra. É assim, é. Aí passa no processo, tira do dedo, tira de dedo. E o pior, quando Deus levanta alguém, coloca no ministério, no trabalho, numa liderança, a pessoa foi chamada 500 mil vezes por Deus. Deus deu 500 mil profecias. E a pessoa nunca se levantou, nunca se colocou na posição, nunca quis. Aí Deus levanta outro, ela começa a criticar. Criatura, vai lá e faça melhor. É desse jeito. Se fosse eu, faria melhor. Você eu faria Eu melhor. faria melhor. Quem sabe a igreja que tem que. Quem sabe que a igreja com essa pessoa com 500 pessoas, contigo se torna 1000. Vai lá, faça melhor. Mas na hora que Deus chamou, não quis. E o projeto de Deus não pode ser frustrado. Não é? Não é assim que funciona? Havia mais ou menos cerca de 1000 sacerdotes dentro de Jerusalém, de Israel, nesse período. E os sacerdotes que entravam no templo eram lançados por sorte. Nesse dia, a sorte chega no profeta, num sacerdote chamado Zacarias. Só que a mulher dele, Iane, estava em casa e estéril. Quando lança sorte, ele, com toda a adoração, entra no templo, cheio de problemas na família, mas não deixou de adorar. Não deixou de cumprir a escala. Porque sabia que Deus é acima, que a vontade de Deus permanece. Eu estou com um problema tremendo na minha casa, mas não vou deixar de adorar. Hoje em dia, qualquer motivo é motivo para não ir, para não aceitar. Zacarias nos ensina de que a mulher estava estéril. Ele foi. Sou eu hoje na escala. Eu vou. E ele foi. Ah, detalhe. E quando ele entra no templo, a Bíblia vai dizer de que os que não foram sorteados, os outros sacerdotes, quando Zacarias entra, eles ficam do lado de fora assim, ó. E começando a orar, a interceder por Zacarias, mesmo não sendo eles chamados, eles intercederam para que tudo desse certo para aquele que foi separado por Deus. Eu posso não ter sido escolhido para aquele cargo, para aquele ministério, posso não ter aquele dom, mas se foi Deus que estabeleceu, eu tenho que fazer o seguinte: orar, jejuar e clamar para que dê certo, e não ao contrário. Graças a Deus que isso não tem mais na igreja. Então, que isso? Passarinho aí? Aí o povo, olha só pessoal, o povo estava orando e intercedendo. Não é? Nos ensina muita coisa, não ensina? Não fui eu que fui chamado. Mas se Deus colocou, qual é o meu papel? Interceder. Sabe por quê? Porque eu estou englobado na natureza humana. A morte
e a queda de qualquer ser humano me diminui, quanto mais no reino dos céus. Eu faço parte desse celeiro de crentes, de cristãos. Eu faço parte desse rebanho de ovelha. Se eu estou nesse rebanho de ovelha, se uma que está ao meu lado perecer, está atingindo a mim. Como pode ovelha querer massacrar ovelha? Ovelha pisar em ovelha, ovelha ferir ovelha, ovelha que querer tirar outra ovelha do rebanho. Ovelha não é para ser tirada do rebanho. Se está machucada, se está caída, pegue-a, trate-a. E detalhe, outra coisa, se tiver ferida, não coloque na obra. Ovelha ferida não tem capacidade de trabalhar. Ovelha ferida é para ser recolhida, tratada e depois colocada de volta. Oh, glória a Deus, aleluia. Não é uma mensagem? Primeiro trata. Oi, Rodrigo. O pastor ter essa percepção que a ovelha está ferida, né? Exatamente. Isso aí. Uma vez eu passei por um processo, uma pessoa passou, e esse casal sumiu da igreja. Trabalhavam no grupo, botavam roupa dos departamentos, só que esse casal sumiu. Aí uma vez eu estava indo para a igreja e encontrei com a esposa dele. Ela veio falar comigo. E estava sumindo da igreja, que estava passando por um problema muito sério na família, que tinha enteados, né, filhos mesmo do casal, mas também tinha enteados. E a indiferença do enteado, que era só filho dela, deu um processo ruim no casamento deles. E eles se afastaram. E qual foi o que ela me falou, a esposa? De que ela sumiu da igreja, e quando ela decidiu retornar, a primeira coisa que o líder falou para ela foi o seguinte: não vou falar com o departamento nem com o líder, questão de ética. Vocês sumiram, nunca mais fizeram a escala aqui, nunca mais botaram a camisa para tocar na escala do serviço. Mas não perguntou por que eles sumiram, qual o processo. Estavam feridos. Mas a preocupação é eu colocar a camisa. Aí eu faço uma pergunta: nós estamos tratando de vidas? Eles se afastaram, né? Mas a igreja também não procurou. Não vai saber por Se quê, procurou né? também, eu não sei, porque também não fala. Também às vezes também tem muita. Eu tenho ouvido dos dois lados. Né? Também não vou dizer. Mas uma coisa que o Otávio falou. Mas enfim, vamos lá. Vamos lá para a revista. Conforme diz o nome Levítico, o terceiro livro de Moisés ressalta a função dos sacerdotes de Israel, membros da tribo de Levi, aos quais Deus escolheu para prestar serviço em seu santuário. Levítico recebe este nome em português derivado da Septuaginta, os 70, e significa relativo aos levitas. Nessa época, levita era o que mais trabalhava no templo. E o que era ofertado para Deus era igualmente para eles. Eles tinham regalias. Mas tinham regalia, mas também arregaçavam as mangas. Eram os que mais trabalhavam. Hoje, graças a Deus, continua assim. Eita glória! Não tem nenhum levita aqui não, né? Glória, aleluia! Vamos profetizar, vamos profetizar. Eu tô ensinando hoje porque eu não tinha semana passada. Oi? Que ando? Aquela vez foi ela que deixou. Então eu vou falar com o departamento. Vamos lá. Oi. Mas porque deriva do cântico, eles começaram a trabalhar. Vale lembrar que os levitas não tiveram terra em Canaã. Quando as porções de terras elas foram distribuídas,
os levitas, da tribo de Levi, não ganharam terra específica. Porque em cada lugar, em cada tribo de terra, os levitas permaneceram para trabalhar nesse templo. Aí no trabalho começaram os cânticos, louvores, eles começaram a ter esse cântico. Por isso a derivação de hoje, levita aquele que louva, aquele que canta. Mas começou com o trabalho no templo, mas eles também louvavam. Mas também trabalhavam. Então hoje continua trabalhando, graças a Deus. Eu vou ser expulso da igreja. Olha lá, vamos lá. Ó, embora o livro não trate exclusivamente dos deveres especiais dos levitas, recebe esse nome porque diz respeito, sobretudo, ao culto de adoração no tabernáculo, dirigido pelo sacerdote. Filho de quem? Arão. Com a cooperação de muitos membros da tribo de Levi. Né? Então, eles tinham que ser da linhagem de Arão e da tribo de Levi. Então, se os sacerdotes tinham que ser de Arão, da tribo de Levi, então por que Jesus é de Melquisedeque e da tribo de Judá? Ai, peguei. Pastor, eu tinha uma passagem que os filhos de Eli que deixaram, aí que Deus fez a promessa que ia ser da Airundô. A abdicar do seu trono, do seu reinado? Não. Os filhos de Eli que pecaram. Aí Deus usou Samuel, né? Para poder dizer para eles que tinha feito uma promessa a eles, mas só que devido ao pecado deles, ele ia. Um negócio assim. Você não conseguiu pegar. Eu estou pegando. Eu não quero deixar assim o que está falando, não tem a ver com isso aqui. Não, é isso que eu queria saber, mas aí eu não vou saber explicar. Só a gente lendo mesmo. Pega a passagem que a gente lê que a gente vai entender. Só lendo na Bíblia mesmo. Só lendo no contexto. Mas o porquê? Tinha que ser da linhagem de Arão da tribo de Levi. Tinha que ser. Tribo de Levi. Ou seja, todo levita era da linhagem de Arão, mas nem toda a linhagem de Arão era levita. Sabiam disso? Então tinha que ser da linhagem de Arão, da tribo de Levi. Agora o nosso sumo sacerdote não é de Arão. Está dando coisa aqui que eu não estou usando, estou falando alto. Agora o nosso sumo sacerdote, que nos deu entrada ante ao trono celestial, não é de Arão e nem de Levi. Ele é de Melquisedeque, segunda ordem de Melquisedeque e da tribo de Judá. Não é isso? Vou trazer minhas caminhadas. Tem a ver com paternidade, não, né? Oi? Tem a ver com a paternidade? Não. Tem a ver com os atos proféticos. Então, pastor. Fala, pera rapidamente. Rapidamente. Tudo bem? Tá pequenininho, dá para entender? O que faça maior? Dá para entender? Dá para entender? Eu fiz pequeno, né? Não vai entender. Tá. Lembra disso aqui? Gente, escreve isso aqui no caderno de vocês, é muito bonitinho. Isso aqui é para a vida inteira. Né? O véu aqui. Olha bem. Era o tabernáculo. Ó. Três tribos de um lado, 3 do outro, 3 e 3. As 12 tribos. Se tivesse drone naquela época, o helicóptero, se você olhasse de cima, ó, formava uma cruz, apontando para Jesus. A porta de entrada do átrio, são 12 tribos, essas 3 tribos, tinha uma que cabeçava aqui, que tinha uma bandeira
E o símbolo da bandeira era um leão. Essa tribo que encabeçava a porta de entrada era a tribo de... Eita, sem caneta. Alguém pede para mim para pegar as canetinhas lá com a Joyce, por favor? Não, vai lá chegar, Joyce. Tá tudo ruim. Tá tudo ruim, ó. Era a tribo de Judá. Já apontando para quem? Para Cristo. Obrigado. Esse trecho que o senhor botou aí no quadradinho, o que é? São as tribos, 3 de cada lado, 12 tribos. Saiu depois do Santíssimo Lugar na divisória, o quê? Santo lugar, O outro. o átrio. Átrio. É. Vamos lá, olha bem. Lembra nós falamos? De levita, de Arão, sacerdócio. Só que o nosso sumo sacerdote Jesus é da tribo de Judá e não de Levi. É da ordem de Arão? Não, é da ordem de Melquisedeque, né? Então aqui já apontava de que alguém de Judá faria o processo que os sacerdotes faziam, certo? Só que esse sacerdócio aqui, pessoal, vamos lá, vamos prestar atenção aqui. Importante trazer isso aqui para cair na prova de vocês. Que? Vamos lá. Luana, você fica logo. Olha bem. O que o sacerdote fazia? Aqui fora. Não era assim? Matava o cordeiro aqui fora, no arraial, pegava o sangue e aspergia para si mesmo. Primeiro, a pregação é para mim. Primeiro, corta aqui dentro. Não é Deus que está falando para vocês, Deus está falando para nós, conosco, que eu também sou como vocês. A mensagem não é só para o Luan, é para mim também. Então o sacerdote, quando matava o animal, primeiro para ele e depois para toda a nação de Israel, porque gentios não entrava nessa, era só Israel. Isso aqui era só para Israel, era limitado para eles. Então o sacrifício que estava aqui no altar, o sangue aspergido, é para a santificação do povo de Israel. O que o sacerdote fazia? Pegava uma brasa do altar do sacrifício, passava pela primeira porta, chamada caminho, pegava a bacia de bronze, que tinha água, lavava as mãos, passava pela segunda porta, chamada verdade. Na segunda porta tinha os 12 pães, tinha o candelabro e tinha o altar do incenso aqui. Ele fazia a oração dos 12 pães, ó, lá no Novo Testamento, 12 pães. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quantos pães, quantos cestos sobraram? 12 cestos cheios de pães fez. Acendia o candelabro e o altar do incenso era o último compartimento, antes de chegar na cortina que separava o santo lugar do Santíssimo. Aqui, no Santíssimo Lugar, tinha um utensílio que era a arca. Ficava aqui dentro. O que tinha dentro da arca? A escudo era o fundamento, a vara de Arão. A tábua de Moisés, a vara de Arão e o maná. A lei, a graça. Vamos lá. A tábua de a lei de Moisés é a lei, a vara de Arão, o poder e o maná, a graça. Então tinha o poder, a lei e a graça aqui dentro. Essa arca, só quem podia chegar perto dela era um sacerdote. E ela era feita de madeira de acácia. Madeira de acácia simboliza o pecado da raça humana. Só que a arca da aliança, ela era coberta de ouro puro. É a glória de Deus que nos glorifica, que nos coberta.
Aí ele abria a cortina do véu, eram abertas, e ele falava com Deus lá no Santíssimo Lugar. Só que todo esse processo era segundo a ordem de Arão, da tribo de Levi. Agora entra alguém diferente, que não sai do altar do sacrifício terreno, nem é morto pela mão do homem, nem é da tribo da aliança de Arão, e nem da tribo de Levi. A profecia já estava dizendo. Ó, Ezequiel, que vê 5 mãos, vê a mão com 5 rostos, vê 4 rostos. Ele vê o leão, o boi, o homem e a águia. Mateus é o leão, Marcos é o boi, Lucas é o homem e João é a águia. Para Mateus, ele é o leão, poder e autoridade. Para Marcos é o boi, aquele que veio para servir, mas triunfa. Para Lucas é o ser humano perfeito, a estética, a matemática, a ciência, a ética. Mas para João, a águia é divindade. Para João, Jesus é Deus. Só que esse agora não é de Arão nem de Levi. Ele é de Melquisedeque e de Judá. Só que ele não vem por aqui, ele é o contrário. Ele vai falar em João: Pai, tu que me conheceste desde antes da fundação do mundo, sempre estive contigo. No princípio, em algum lugar, antes desse tabernáculo, ele era o Verbo. Ele estava com Deus. Ele era Deus. Ele era Deus. E a profecia dizia que da semente da mulher nascerá um, que não é de Arão nem de Levi, mas segundo Judá, da tribo de Judá. Ele nascerá. A quem enviaremos nós? E quem há de ir por nós? Espírito Santo, Pai, eu irei lá, eu descerei lá, me farei carne, me farei como eles, habitarei no meio deles, viverei como eles, perecerei como eles, morrerei por eles, mas vencerei sobre a morte. Aleluia, glória a Deus. 700 anos depois de profecia de Isaías, ele vem, o anjo a Maria: agraciada és tu, bendita és tu, do teu fruto, do teu ventre nascerá um, que é agraciado. Isso lá na eternidade profetizado, e já no terreno a profecia estava se cumprindo. Só que o sacrifício do altar não era terreno, o sacerdote vinha aqui nessa direção, até chegar lá. Jesus já existia aqui na eternidade, porque ele é Deus. No princípio ele era o Verbo estava com Deus, o Verbo se fez carne e completa. No princípio era Deus, era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus e o Verbo se fez. Só que para fazer carne, ele tem que sair da sua glória. Jesus era Espírito. Como João fala que Deus é Espírito. Mas como que ele vai, Luana, sustentar a tua dor se ele não sabe o que você passa? Ele só vai ter autoridade e respaldo para te defender se ele for como você, se ele souber da tua dor. O advogado só vai advogar alguém quando esse alguém conta as suas dores para ele, e ele passa a advogar de acordo com aquilo que ele fala. Como que Jesus poderia me defender no céu e na terra se ele não soubesse o que eu passo? Era muito fácil saber de um Deus que me defende, mas ele é Espírito, ele não passa na carne que eu passo. Só que ele vivia na eternidade, era Deus, estava com Deus, e agora ele se fez como eu, para saber o que eu passo, para me defender de tudo. Como? Ele se despojou da sua glória. Como assim? Estava lá na eternidade. Você sabe o que ele faz? Ele é a arca, ele é o maná, ele é o poder, e ele é a lei. O véu do templo se rasga de cima a baixo, ele sai do seu santíssimo lugar. Não como simbologia de uma arca, agora a própria presença dele. Ele vai rasgar o véu do templo, ele vai vir para o santo lugar, ele vai pegar o altar do incenso, vai falar assim: ó, te darei o meu Espírito Consolador. Vai vir aqui na mesa dos 12 pães, e vai falar assim: ó, eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram no deserto maná e morreram, mas eu sou o pão vivo que desceu do céu. Deus do céu. Vai pegar o candelabro, vai acender e falar assim: ó, eu sou a luz
do mundo. Quem está em mim jamais viverá em trevas. Vai sair do santo lugar, vai pegar outra porta contrária e vai entrar no átrio. Ele vai pegar água, se lavar. Não, porque vai falar assim, ó, eu sou a água da vida. Quando você beber de mim, do teu interior fluirão rios de águas vivas. Aleluia. Parou aqui? Não, ele vem aqui fora. Vai matar o cordeiro, o animal? Não! Ele mesmo vai se doar, ele vai se dar por obediência ao Pai e por amor a nós. Ele se dá, ele morre numa cruz, ressuscita no terceiro dia e na sua ressurreição, a mulher samaritana, quando ele profetiza, ele fala o seguinte: agora que eu vou subir ao céu, sabe o que vai acontecer? Ó, eu volto lá para mim, de um lugar de origem. Vou pegar desde Adão, que foi o primeiro a ser criado por Deus. Vou pegar desde Adão, Abraão, Isaac, Jacó, Isaías, Jeremias, Paulo, Mateus, Marcos, Lucas, João, Timóteo. Vou pegar todos eles e cada um de nós aqui. Vou deixar aqui fora? Não. Vou pegar todos vocês e vou levar vocês além do véu. Porque eu estou fazendo de vocês reis e sacerdotes. A partir de agora, não precisam mais de Arão, nem de Levi, nem de sacrifício terreno para entrar na presença de meu Pai. Eu vou levar vocês até lá. Paulo vai dizer, Gálatas, Filipenses e Efésios, que nós já estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Aleluia. Nós já estamos lá. Glória a Jesus. Maravilha. Ficou bonito, não ficou? Mas é isso que funciona. Isso aqui é Pentateuco, apontando para o novo. E a nossa vida, a nossa igreja hoje, nós. Eu anotei porque estava bonito, agora se deu para fazer. Eu parei de anotar quando ele falou, preste atenção. Então aí. Amiga, só abrir a aula lá. Tá pegando? E é interessante que ele nos leva de volta para cá. Para Deus, nós já estamos aqui ainda, assentados. Nós já estamos assentados. Sempre digo isso. Vou dizer sempre, e não tenho medo de errar. Para alguns pode ser heresia. Para mim não é, teologia é minha. Todo o processo de Jesus na cruz do Calvário não foi primeiramente ao de Deus a salvação. Salvação é o processo final, é secundário, é o plano B. Deus queria de imediato, sabe o quê? A nossa comunhão com Ele. O diálogo que foi pedido no Éden. Primeira coisa que Deus queria: comunicação, comunhão. Primeiro efeito que a cruz traz, por sangue derramado, perdão de pecados. Pecado perdoado, acesso ao Pai. Salvação é consequência, é o processo final. Mas já de imediato, eu já estou lá sentado com Ele. Então Deus queria primeiramente voltar a falar contigo, como diz aí, tete a tete. De frente com o Gabi, cara a cara. É assim. Agora imagine só, Deus fazer tudo isso aí por você. Olha o que ele fez. Tudo isso aí, ó, cada livro, ele veio por nós. Aí que é por isso que eu sempre digo, pode quem quiser me desprezar, me menosprezar, não querer falar comigo, virar a cara para o outro lado, não estou nem aí. O importante é que o Deus Criador do céu da terra fez tudo isso aí por mim. Tem alguém que me valoriza. Se você não me valoriza, o problema é teu. Não quer falar comigo, o problema é teu. Tem alguém aqui, ó, que moveu céus e terra por mim. Então, ó, eu sou muito valorizado. Aleluia. Muito valorizado. Eu tenho valor para ele. Posso não ter para você, mas para ele eu tenho. Para ele você tem. Oi? Mas não dá uma pregação? Dá. Prega assim também. Não é lindo isso? É coisa mais linda. Eu quero entrar em números para falar do açúcar, caminhar juntos. Tá? Vamos tomar um café? Já liguei. Ok?
Página 65. Para a gente complementar aqui nosso assunto, aí vão seguir vocês todo o curso da teologia. Arca da Aliança. Arca da Aliança. 65. De você, de repente, está na 66. Lá em cima está dizendo assim, ó. A Epístola aos Hebreus cita Levítico com frequência. Está vendo aí? 66. Como é que é? Não tem data e composição aí? Então, acima está assim, ó. A Epístola aos Hebreus acima. Sim, é 65. Cita Levítico com frequência. Particularmente a passagem do dia da expiação. Digno de nota são os capítulos 6 a 10. Estes trazem informações sobre a comunidade a quem os hebreus foi escrito e dão um significado neotestamentário, Novo Testamento. Né? O sacrifício de Cristo é a verdadeira forma dessa realidade e não precisa ser repetido. Assim, o ritual da lei mosaica já não é mais, lembra que nós vimos aqui anteriormente, né? Já não precisa mais do sacrifício terreno com a lei de Moisés, porque o sacrifício de Cristo nos trouxe outra modalidade para a adoração, para a comunicação com Deus, né? Aliás, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Hoje, na Igreja de Cristo, pode-se haver rituais judaicos? Não. Não, né? Conhece alguma igreja que traz ritual judaico para hoje? Não precisa falar não. Se nós lemos aqui que os rituais judaicos, as questões da lei de Moisés, toda a oferenda em relação a Deus no Antigo já não faz mais efeito, já não é mais preciso, como nós vimos aqui no quadro, o efeito que Cristo fez ao contrário de tudo. Hoje nós vivemos por esse sacrifício de Cristo. Então qualquer praticidade na igreja de hoje que contraria esses atos, o que eu estou querendo dizer? Que eu não aceito o sacrifício de Cristo. Eu não aceito a chegada de Cristo na terra, todo o processo dele na cruz, a ressurreição, a ascensão. Então quando eu começo a trazer o judaísmo para a igreja, automaticamente eu estou dizendo que eu anulo o sacrifício de Cristo. Levítico apontar para uma adoração mais trazida para a lei, mais, digamos assim, mais religiosa, mais Deus como Senhor, se bem que Ele sempre será. No Novo Testamento, além dele ser Senhor, Ele é o quê? No Novo Testamento, Deus, além de Senhor, Ele é Pai. Isso que Cristo vai trazer. Quer ver? Vamos todos juntos complementar isso aqui para passar por outro processo. Vamos abrir as nossas Bíblias, todo mundo junto. Primeiro processo, 2 Coríntios. 2 Coríntios. Tá certo o que eu falei? Não. 2 Coríntios. Por que 2 Coríntios? Então é segundo carta? Coríntios é um livro ou uma carta? Uma carta. Então carta é feminino. Então é segunda carta. Então, Verônica, é 2 Coríntios. Vamos ver se não é atrás. Abriram? 2 Coríntios o quê? Deixa o... Sério. Irmã Célia, deixa para depois. Vai, 2 Coríntios. Vamos lá.
2 Coríntios 5, todo mundo junto. Para a gente entender isso aqui. O processo aqui de Levítico apontando para Cristo. O que Deus queria? Vamos lá, pessoal, olha só. O que Deus queria nos mostrar com o Pentateuco, com o Levítico, e agora nós estamos em Cristo, não estamos? Sim. Novo Testamento? Sim. Então o que Levítico aponta para nós? Vamos lá. 2 Coríntios 5, todo mundo junto. Versículo de número 19 e 20. Ok? Marca aí. Segurou? Agora todo mundo junto também. Abra também paralelamente. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. E 1 Coríntios 3, 4, versículo 1. Vamos lá, vamos marcar aqui no quadro. Vou botar no quadro. Ó, vou botar aqui no quadro. 3, 16. Ó. Gente, essas canetas aqui são horríveis. Segunda, 19 e 20. Espera aí. Ó. Joga fora, lá em casa é assim. Coríntios 19, 20. 19 e 20. É isso? Não. 5, 20. 5, 20. 5, 19, 5, 19 e 20, né? Isso. Me ajuda, pessoal. E a gente quer correr, a gente está se atrapalhando. 2 Coríntios 5, 19 e 20. Vai. 1 Coríntios 3, 16. 16. É isso? Isso. 3, 16. E 1 Coríntios 4, 1 e 2. 1 Coríntios 4, 1 e 2. Ok? Vamos lá, ó, vamos prestar atenção aqui. Olha o que Jesus nos fez. O que Ele fez por nós e no que Ele nos transformou, nos fez. O processo dele na terra, Ele nos transformou em algo que nós não éramos e passamos a ser. Lembra que nós falamos do processo do sacrifício? De fora para dentro? E agora Ele fez ao contrário? Vamos lá. Olha quem nós somos. Olha o que Ele nos fez. 2 Coríntios 5, 20, 19 e 20. O que diz? Todos juntos, vamos ler. 1, 2, 3. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Deus estava em Cristo na Reconciliação. Só se reconcilia aquilo que não estava conciliado. Então houve uma reconciliação em Cristo. E através dessa reconciliação, o que o 20 diz? Nós somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogávamos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. De sorte que agora, depois da reconciliação em Cristo por Deus, nós somos agora embaixadores. E o que é um embaixador? Representante. O embaixador do Brasil na França representa o Brasil. Na França. Se você é embaixador na terra, você está representando O céu. quem olhar para você tem que ver o céu. Eita, glória. Você não representa qualquer reino na terra, você representa o céu. Você pode não ser o primeiro-ministro da Alemanha, sei lá o quê, mas você é muito mais além, você é embaixador do céu. Glória a Deus, aleluia. E depois que ele nos faz embaixador, agora, 1 Coríntios 3,16 vai dizer o quê? Vamos lá, todo mundo junto. 1 Coríntios 3,16. 1, 2, 3. Não sabeis vós que sois o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em nós. Alô? Nós somos o quê? Aonde habitava a arca da aliança? Só no templo? Aonde? E só quem tinha acesso era o sacerdote.
que é a Arca da Aliança. A Arca da Aliança era a representação de Deus na terra. Era o embaixador, era a embaixatriz de Deus na terra. Só que agora Paulo está dizendo em 1 Coríntios 16 que não sabeis vós que sois o Templo. de Deus. Ok? Então se você é o templo de Deus, você é. Se nós somos o templo de Deus, nós somos. Se nós somos o templo de Deus, nós somos. Paulo está dizendo que nós somos o templo de Deus. Se nós somos o templo de Deus, nós somos. Completa? Fala, gente. Não! Se nós somos o templo de Deus, nós somos. A habitação do Espírito. Não! Você já está escrito aqui. Além! É mais! Se nós somos o templo de Deus, nós somos. Deus. Aonde a arca habitava? Nós somos o Santíssimo Lugar. Ai, meu Deus. Nossa. É. Nós somos o Santíssimo Lugar. Deus habita em nós. E se nós fomos reconciliados, sendo feitos embaixadores, e agora somos o Santíssimo Lugar onde Deus habita, Paulo vai muito mais além em 1 Coríntios 4:1-2. O que ele diz? Vamos lá? 1 Coríntios 4:1-2. 1, 2, 3. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros do mistério de Deus. Além disso, requer-se dos despenseiros que cada um se ache fiel. Ok, que glória, aleluia, olha só. Olha, que coisa linda, gente. Olha, pessoal. Ó, pode dar uma boa notícia? Nós não estamos qualquer coisa para Deus, não. Depois de todo esse processo, sabe o que Paulo está dizendo? Que agora nós somos dispenseiros. O que significa isso? Que nós temos as chaves dos mistérios dos céus, do reino de Deus nas nossas mãos. E diante desse processo, com essa chave, com essa autoridade, nós trazemos o alimento de Deus para quem quer ser alimentado. Ou seja, nós temos o alimento, nós temos a chave da despensa. Quando nós temos a chave da despensa, nós abrimos e podemos alimentar quem quer. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos. Cada um de vocês tem a chave do reino do céu. E pode, porque Paulo está dizendo que agora nós somos dispenseiros. O dispenseiro tem a chave da dispensa. Eita, glória, aleluia. Você tem o alimento para quem está lá fora precisando se alimentar. Agora a pergunta é, que tipo de alimento você está levando para lá fora? O teu terreno, quando é jogada, é germinada, uma planta, uma semente, quando a terra é boa, que você lança uma semente, ela germina. E quando você não lança nenhuma semente produtiva, o que nasce? Não. Nasce sim. Quando você não lança semente boa para alimentar os outros, sabe o que vai nascer? Erva daninha. Então, ao invés de crescer erva daninha no teu coração para alimentar os outros, lança sobre o teu coração semente que vai para os outros que vão se alimentar de você. Aleluia. Nós somos dispenseiros. Isso aqui tudo Levítico aponta para aqui, ó, para hoje. Olha o que Deus fez lá, Alexandra. Olha o que Deus fez lá no passado para você ser isso aqui hoje. Quando você estava lá naquele processo, Deus já tinha, antes da fundação do mundo, preparado tudo isso para você se enquadrar aqui, por amor a você. Ele queria você. Te dar uma pregação. Vai ser lindo. Vai ser lindo. Glória! Pode virar fruto, não, isso aqui é algo. Vamos lá para Números. Já falamos de tudo aqui de.
para a definição, lá para Manda a página. esfera de ação. Na minha, da página 77. Esfera de ação de números. 70 aí. 7. Não é isso? Vamos ler? Vamos lá. De acordo com as datas apresentadas no Pentateuco, o livro de Números abrange aproximadamente um período de quase 39 anos. Conteúdo. Ao iniciar seu livro, o povo de Israel estava no deserto do Sinai. Já havia recebido a lei, o tabernáculo fora construído. Os sacerdotes tinham sido designados para suas respectivas funções. Agora, Deus iria preparar a nação para trabalhar. Olha só, pessoal, só vocês lerem esse trechozinho aqui, ó, desse parágrafo, isso aqui você não pega uma mensagem enorme. Vamos reler isso aqui? Olha bem. Ao iniciar-se o livro, o povo de Israel estava no deserto do Sinai. Já havia recebido a lei, o tabernáculo fora construído, e os sacerdotes tinham sido designados para as suas respectivas funções. Os sacerdotes já tinham sido designados para as suas respectivas funções. Então cada sacerdote sabia das suas funções. Mas depois que receberam as leis. Hoje nós não somos sacerdotes. Então como é que você quer designar a função na igreja e não quer obedecer as leis? Eita Deus. Doutrina. Pega. A igreja tem lei, tem regra, tem princípio, tem. Só que eu quero fazer do meu modo. Tem que ser do meu jeito, senão eu não quero. A gente olha assim, livro de número, não dá nada, né? Mas a gente olha as entrelinhas, ai de mim. Vamos lá. Depois disso tudo, Deus iria preparar a nação para Trabalhar. olha só, dá mais um processo aqui de aplicação para nós. Aí depois de tudo isso, aí Deus vai preparar o povo para começar a trabalhar. Porque qual era o processo aqui? Canaã. Eles tinham uma meta, eles tinham um rumo, eles tinham um processo que era a chegada de Canaã. Tudo aquilo no meio do caminho aqui, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. Eu tenho uma meta, é chegar em Canaã. Só que esse processo para chegar em Canaã começa com Deus, sempre trabalhando, sempre direcionando, sempre dando metas, sempre dando leis, aplicando leis. O povo para chegar lá tinha que obedecer. Pô, isso aqui dá uma doutrina para a igreja de hoje. Vou pegar isso aqui e vou trazer uma doutrina para a igreja. Sabia. Não dá. Esse é o tipo de assunto que eu tenho que subir no púlpito com uma perna de 3. Mas tem que ser mesmo. E não pensa você não, que até eu fico pequeno, porque eu fico, meu Deus, como eu estou falhando. Gente, a gente lê, a gente fala assim, pô, Gênesis, Levítico, Número. Pô, número não traz nada. Ninguém prega em números, mas quando você olha as entrelinhas, olha só Deus falando. Já sonhando. Olha só Deus falando. Como Deus ele é rigoroso nesse quesito de separação. Ou você está comigo ou você não está. Não tem meio termo, não. Não, eu não é. Foi eu, não é. Qual foi o carinho para pegar esse livro? Uf, nem fala. Tá quieto, né? É. Vamos lá. Legal, né? Números relata a história da viagem de Israel desde o Monte Sinai até as planícies de Moabe, mas fronteira de Canaã. Boa parte da legislação para o povo e para os sacerdotes decidiram semelhança a Êxodo e Levítico e a Deuteronômio. Relata a murmuração e a rebelião do povo. Ai, saíram da mão de Satanás lá e agora está na igreja e está rebeliando, está murmurando. Ó céus, ó vida, ó azar. Deus envia maná diário. Não é? Deus envia maná diário. Sapato não furado, a roupa não gastada. Perdizes, maná diariamente. Não podia pegar o de amanhã, a produção é para hoje. E ainda assim eu tenho tudo na minha vida que necessito para viver. Eu tenho vestes, não é assim? A semelhança de Mateus, roupa, vestes, água, alimento. Deus me dá isso diariamente.
e eu assim murmuro, qualquer coisinha é motivo para eu falar que vou largar tudo, eu vou desistir, e Deus aqui desde cedo trabalhando, e o povo murmurando. Lá dentro nós não estamos diferentes deles não, tá? Não estamos diferentes não. Vamos lá. Por muito menos, olha, esse povo aqui estava no deserto, pessoal. A gente fala assim, deserto, mas sabe o que é um deserto? Sabe o que é você olhar a sede e não ter água para beber? Olhar a fome e não ter comida para comer? É total dependência de Deus. Porque quando você vai a Campo Grande, para você na cidade, você vai lá fazer alguma coisa, passa meio de uma hora, fala assim, eu estou com fome. Ah, eu estou passando fome. Não está. Não está. Passar fome é quando você está com fome e não vai encontrar nenhuma empresa para ter o que comer. Isso é passar fome. Isso é ter fome. Ter fome não é eu estou na cidade e depois saber que em casa eu posso fazer um prato de comida, nem que seja feijão com arroz, mas eu tenho. Passar fome, ter fome é quando você sabe que você não vai encontrar nada. Eu não tenho o que comer hoje, não sei de onde tirar. Esse povo estava assim, mas havia graça. Era total dependência. Era eu saber que não sei de onde vou tirar, mas que Deus vai providenciar. Só que nós somos assim, igual esse povo. Primeira coisa, eu estou com dor de cabeça, você vai logo tomar um de pirona, você não ora primeiro. Primeiro você não ora, nós não oramos, nós vamos direto para de pirona. A verdade é essa. É assim que funciona. Vamos lá. Murmuradores. Aqueles que Deus redimira da escravidão do Egito, com as quais fizeram aliança no Sinai, não corresponderam com fé, gratidão e obediência, mas sim com repetidos atos de rebelião que culminaram na recusa de lutar pela conquista de Canaã. Jesus. Pessoal, aplique isso aqui para mim, por favor. Meu Deus do céu. Aí eu fico pensando, será que estou me pagando nessa? Depois de Deus fazer tudo isso aqui por mim, e Deus não me enquadrar no sistema de fé e gratidão, depois que Deus fez tudo isso aí por nós, e nós sermos ingratos a Ele, paremos para pensar. Sabe o que eu observo hoje nas pessoas, no ser humano? Deus, ele não veio, Jesus ele não prometeu fortuna para ninguém, nem ninguém está rico. Hoje, se você passa um problema financeiro, um problema de saúde, você leva aquilo para a sua vida espiritual. Eu costumo dizer que eu, Simara, separo a minha vida espiritual da material, porque senão você se perde. Basta qualquer probleminha, você já... Ontem eu ouvi isso de uma irmã da igreja, vou largar a igreja, eu vou rasgar a Bíblia, porque se Deus não me fazer isso por mim. A mulher me abre um depósito de bebida, já está errado, jogo desigual. E acha que Deus tem que fazer ela prosperar. Eu falei com ela, como é que você prosperar se você abrir um depósito de bebida? Se você está contribuindo para desgraçar uma família. Porque tem mãe de joelho, tem mulher de joelho orando para o marido se libertar e você está vendendo bebida. Como é que Deus vai abençoar a sua vida? Aí quer rasgar a Bíblia, falou que não vai mais para a igreja. Sabe? Porque mistura as coisas materiais do dia a dia no espiritual. Deus é espiritual, é uma coisa. Mas você quer dizer, são pessoas que não conhecem a Bíblia. Não leia a palavra de Deus. Salvação. Não conhece os desígnios de Deus. Verdade. Não conhece. E quando você passa a ler a Escritura Sagrada, você vai ouvir mais a Deus, vai saber quem Deus é, como Deus age, como é que Deus corresponde. Quando você faz isso, portanto, não fica mais fácil você entender quem você é? Sim. Onde está o teu lugar, onde é o seu lugar? Como que Deus vai te fazer sacerdócio real você fazendo isso aí? Não tem como. Como é que você vai ser embaixador de Cristo vivendo ali dentro? É igual eu falei com ela. Coisas. Verdade, mesma coisa se eu pregar e abrir um ponto de maconha. Sendo cristã e envolvendo de maconha. Pecado por porque pecado. não tem nada a ver. Pecado por pecado. Mas é prosperidade. Vamos lá, bebê, tá falando açúcar ainda, tá? É a graça. A comunidade dos redimidos perdeu o direito a ter parte da terra prometida. Todos foram condenados a viver no deserto até o fim de suas vidas. Somente seus filhos desfrutaram do cumprimento da promessa, que a princípio pertenciam a eles. Meu Deus. Olha. Tema: o fracasso de Israel. O livro narra a jornada de Israel desde o Monte Sinai. É para escolar, já falamos aqui. Está até repetido aqui, né?
As peregrinações para o deserto foram fruto de desobediência. A maior parte da geração que havia presenciado os sinais operando por Deus no Egito não confiaram nas promessas do Senhor e por isso não entraram na terra. Pereceram no deserto. O livro ensina às gerações posteriores que a conformidade com a aliança traz bênção, mas a rejeição aos termos da aliança traz o quê? Então o mal é algo que é consequência da falta de comunhão com Deus, de compromisso com Deus. Ou seja, onde há Deus não existe mal. Números é um dos livros mais humanos e mais tristes da Bíblia. Mostra os hebreus chegando aos limites da terra prometida, mas tinham a personalidade de um escravo covarde, dependente e incapaz de lutar para conquistar o que é seu. Ao ouvirem o relato dos espias, perderam a pequena fé que tinham e resolveram que o melhor seria o quê? Ó, a terra, ela manda leite e mel, mas também tem o quê? E aí? Olhar mais para aquilo que é contrário do que as bênçãos de Deus, né? É uma história trágica de falta de fé, de queixas, murmurações, deslealdade e rebelião. Como consequência, vaguearam 40 anos no deserto, até que todos que participaram da rebelião contra Moisés, Josué e Caleb, morressem. Apesar desses anos serem usualmente descritos como anos de peregrinação, torna-se claro que o povo viveu ao sul da própria terra de Canaã, parcialmente na área conhecida como Negueb, não muito distante de Cades Barneia, durante cerca de 37 anos. Durante esse período, o tabernáculo foi o ponto central, tanto da vida civil como da vida religiosa, visto que foi ali que Moisés desempenhou seus deveres administrativos. Pode-se supor que o povo seguia as atividades domésticas dos nômades, vivendo em tendas, levando seus rebanhos para pastarem em estepes. Essas circunstâncias requeriam provisões divinas quanto à alimentação e a... como nós falamos aqui anteriormente, viver esse deserto requeriria uma graça de Deus. Era uma provisão divina do céu. Imagina alimento, e água no meio do deserto, na peregrinação. Tem que depender muito de Deus, não é? A fidelidade de Deus para com a aliança contrasta da forma aguda com a reiterada descrição que o livro faz da infidelidade humana, o fracasso completo da humanidade que é incapaz de alcançar os padrões de Deus pela sua própria força. Os fracassos humanos são claramente descritos e contrastados com as medidas sábias do Deus da aliança, que é sempre fiel. Mesmo Moisés, o maior de todos os líderes, pecou e não lhe foi permitido entrar na terra prometida, embora tivesse visto só contemplou. Aí eu vou naquela tese minha, Deus poupou ele, que ele ia ter um derrame. Essa coisa minha, brincadeira. Fala, Carlos. Eu fico imaginando quando ele voltar para uma figura testemunho. Mas acho que nem vai saber mais disso aí, eu estou glorificado, sei lá, não vai. Mas, assim, imagina só, todo o processo desse homem aqui, chegar lá e ver aquele povo errar tudo novamente. A gente vai lembrar que em Josué vai acontecer isso, né? A gente vai ler, vamos estudar em agosto agora, os livros históricos do Antigo Testamento. Depois de 20 anos que eles entram, o povo faz tudo a mesma coisa. Mas... isso mostra que mesmo as melhores pessoas ainda são pecadoras, sendo salvos unicamente através da Graça de Deus. Pela graça sois Salvo. por meio da isso não vem, é dom. Propósito. Teologicamente, o propósito de Números era preservar os registros das casas iniciais da realização da aliança entre Deus e Israel. O livro destaca a santidade de Deus, a pecaminosidade do homem, a necessidade da obediência a Deus, a tragédia da desobediência aos mandamentos divinos, a fidelidade total de Deus à aliança com Israel. De forma pragmática, parte do propósito de Números era organizar os ex-escravos hebreus e transformá-los em uma Comunidade unificada por Deus, preparada para cumprir
A intenção de Números era converter o povo oprimido no Egito para o reino de e nação santa por meio da civil e cerimonial, instruções religiosas, recenseamento administrativo, disposição de marcha e acampamento por tribos, mandamentos sacerdotais, a nuvem de orientação e leis relacionadas à disposição e herança do território. Olha o trabalho de Deus com o povo. Muita singularidade, muitos pormenores. Deus trabalhando ali com questões tão assim, sabe? Detalhes. Com detalhes, com zelo. Tudo isso para o povo chegar lá em Canaã. Ele poderia deixar no meio do caminho, não sei o que querem. Tchau, benção. Mas ainda assim ele permaneceu fiel àqueles que eram fiéis a ele. Finalmente, os exemplos da desobediência, a aliança, eles fazem números, advertem de forma severa as futuras gerações da nação hebraica. Moisés entendeu o valor didático das ilustrações históricas para a obediência da aliança, o que explica seu lembrete final a Israel de ter cuidado de guardar as ordens do Senhor durante a peregrinação no deserto. O Novo Testamento reflete essa verdade, reconhecendo que o registro do livro de um livro foi escrito para advertir os hebreus e instruir a igreja de Jesus Cristo. E o que nós vimos aqui então? Esses pormenores, o povo tinha a lei, tinha a presença, tinha todo o sistema de Deus, mas ainda assim eles pecaram, eles erraram, porque eram simplesmente seres humanos. Para terminar, vamos fazer aqui a nossa enquetezinha. Rodrigo, vem aqui. Por favor. Eu falei, vem aqui para pegar uma ordem, né? Mas por favor. Deus tirou o Rodrigo do Egito, da escravidão, nos tirou. Lembra quando esse processo aqui que ele fez conosco? Nós conseguiríamos ter esse processo sem a ação de Cristo? Não. Sem a ação do Espírito Santo? Tem momentos que não dá vontade de a gente entrar na caverna? Nós não lemos aqui que o povo todo dia também já está. Vamos orar mais, tá? Vai chegar um pouquinho. Não é verdade? Não há momentos que a gente passa por esse processo. Nós lemos aqui a santificação através de Levítico, e agora o povo no deserto em Números, em meio à sede, à fome, mesmo Deus trabalhando com maná, com a nuvem, o povo lembrou do Egito, lembrou querendo voltar, porque seres humanos, mas é o que Deus faz conosco. Mas o nosso problema é o seguinte, é que muitas das vezes nós achamos que podemos suportar muito ou até tudo, mas nós somos tão perecíveis, nós somos tão fracos, e muitas das vezes não lançamos sobre eles toda essa nossa ansiedade. Rodrigo nos representa aqui nessa noite. Nós somos Rodrigo. Rodrigo é a nação de Israel nessa peregrinação com uma terra prometida. Fala assim, Rodrigo. Quantos quilos você acha que você pode suportar na sua vida? Como está de peso? Já tentou levantar alguma coisa? Um saco de cimento você consegue levantar? Não. Tem 50 quilos, né? Menos? 20 quilos mais ou menos levanta? Também não. 15? Não. Quantos quilos tu levanta mais ou menos? 10? Uma mão? É. Uns 10 quilos? Ou com as duas? É, isso. É. Eu consigo levantar um gás, assim. Eu consigo, mas a minha coluna é beleléu. Mas vamos lá. Fica pra cá, Rodrigo. Ele faz com a mão, levanta. Quantos quilos tem aqui? Ele falou que levanta mais ou menos 10 a 20 quilos. Estica a mão. Esse é o nosso processo, esse quilo de açúcar. Que está sobre nossos ombros. Nós estamos caminhando nesse deserto, com uma terra prometida, mas indas e vindas, altos e baixos, caverna ou não caverna. Todo dia vem um maná, vem um diário, vem um pão vivo. Está ficando muito pesado?
Mas ele falou que suporta 10, 20, que só tem um. Aí você acha, Goiânia, de que a irmã que está na liderança está fazendo errado, mas você não está sabendo o quanto ela pode suportar, que você não tem a estrutura dela. Meu Deus. E a Bíblia diz, quem pode pôr um couro da tua estatura? É mais pesado. Mas só tem 1 quilo. Como que eu vou saber o quanto ele pode suportar se não sou eu que estou segurando? Então quem sou eu para julgar o suporte dele? É, gente. Só que você está sendo seguido, está seguindo, caminhando. Você quer chegar lá na terra, está ficando mais pesado. Aí quando você não consegue mais suportar, mas não aguentar, sabe o que Deus faz? Eita, glória! Ele veio com a sua graça. Ficou mais leve. Está conseguindo suportar? Agora sim. Aleluia, Deus. Só que a carga dele sozinho, muitas das vezes, ele não vai conseguir chegar. Por isso que nós lemos aqui em Números, Deus unificando e direcionando para que todos estejam juntos. Então, em vez de eu e você reclamarmos, ou tentar condená-lo, ou julgá-lo, o que ele pode ou não suportar, por que nós não podemos fazer isso? Ajudá-los a... Aleluia, Senhor. Aleluia. Louvado seja nosso Senhor. Só que tem mais. A graça de Deus, nós vemos que ela nos ajuda a caminhar e tudo mais. Só que Rodrigo insiste em manter aquilo que está tornando pesado para ele. Tem horas que eu não vou estar com ele. Está pesado. Então, se ele acha que ele não pode compartilhar o peso dele nas costas com ninguém, e ele continua carregando, Deus muitas das vezes, mesmo com a sua graça, pode dizer, em vez de você estar sempre fazendo isso, por que você não retira do teu ombro aquilo que não te convém? Eita, glória! Ou se você quer suportar, continua. Distribui tarefas. Delegue tarefas, chame. Não tenha medo. A uma ou outra ajudou e diga, esforça-te. Comunica aos santos as vossas necessidades. Vem cá, Mara. Vem cá, Luana. Comunica para elas o que você precisa. E o reino de Deus é isso. Pronto. Você vai chegar ao seu destino sem ter peso no ombro. Lança sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tira o que está cansado para você e põe sobre Jesus, porque tem certeza que ele vai pegar pessoas, vai enviar para que você consiga suportar a tua caminhada para a canção celestial. Ok? Muito obrigado. Isso é reino. Glória! Isso é reino. Amém? Semana que vem vamos terminar Números e terminar Deuteronômio. Ok? Muito obrigado. A gente que agradece. Glória a Deus.